Sabe uma ideia que me pegou outro dia? É. É, a de que a gente é, no fundo, aglomerados temporários de poeira estelar emprestada. Nossa. É de um dos textos que a gente leu. É muito louco pensar que, tipo, um acaso cósmico botou tudo isso aqui em movimento e agora essa poeira estelar, a gente, pode ter ideias, pode se apaixonar, ficar triste, sei lá, tomar sorvete. É uma perspectiva que coloca a gente no nosso lugar, né? E lembra que a vida é um processo, não é um destino final. A gente está sempre se transformando. Exatamente. E o mais legal é que a gente nunca tá pronto, acabado, mas ao mesmo tempo a gente nunca é 100% novo. A gente carrega todas as nossas versões anteriores, sabe? Como se fossem camadas. Sim. E é justamente sobre essa construção que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar fundo nas ideias de um psicanalista super influente, o Erik Erikson, e no livro dele que marcou época, Infância e Sociedade, lá de 1950. A nossa missão aqui então é desvendar os 8 estágios do desenvolvimento que ele propôs, entendendo a crise, a tensão de cada fase. E como a forma que a gente lida com ela vai moldando quem a gente se torna. Isso. E olha que interessante, foi o Erikson quem criou o termo crise de identidade, que, nossa, todo mundo usa hoje. A visão dele era, de certa forma, bem otimista. Ele acreditava que a força que a gente desenvolve num estágio é o que prepara a gente para o desafio do próximo. Para ele, cada nova fase era tipo um novo milagre de vigoroso desdobramento. Uma chance de recomeçar. Uma chance de recomeçar, com novas responsabilidades. Ok. Vamos então começar pelo começo de tudo. O primeiríssimo estágio, que vai do nascimento até mais ou menos 1 ano e meio. Erikson chamou de confiança básica versus desconfiança básica. É o primeiro grande drama da vida, a separação. Exato. O bebê, que era uma coisa só com a mãe, agora é um ser separado e precisa aprender a confiar que o mundo e, principalmente a mãe, continua existindo mesmo quando ele não consegue ver. Essa é a raiz de tudo. E o que eu acho fascinante na descrição dele é como ele transforma esse momento de ansiedade numa conquista social. Ele diz que a primeira vitória do bebê é a disposição de deixar a mãe sair de vista sem ansiedade ou raiva excessivas, porque ela se tornou uma certeza interna. Nossa, certeza interna. Que expressão forte. É como se a criança construísse uma imagem da mãe dentro dela. Isso deve mudar tudo. Muda completamente. É a base da autoconfiança, da segurança para explorar o mundo. Exato. Essa confiança inicial é o alicerce do que ele chama de identidade do ego. E a falta dela pode deixar marcas bem profundas. Erikson sugere que uma inconsistência nessa fase, essa falta de certeza interna, pode predispor a pessoa a estados depressivos mais tarde. Uau! E tem mais. É aqui que, pela primeira vez, a gente começa a diferenciar dentro e fora. É a origem de mecanismos de defesa que a gente usa a vida toda, tipo a projeção, que é quando a gente vê um problema nosso como se fosse culpa do mundo. Ah, sim. E a introjeção, que é quando a gente traz uma qualidade boa de fora para dentro de nós. Ok. Então o bebê aprendeu a confiar. Mas e quando ele começa a perceber que tem vontade própria, que pode dizer não? Imagino que aí a coisa comece a complicar. É exatamente aí que a gente entra no segundo estágio. Autonomia versus vergonha e dúvida, dos 18 meses aos 3 anos. Erikson usa uma analogia física genial para essa fase. Qual? A maturação dos músculos que permite à criança agarrar e soltar. Agarrar e soltar. E como isso se aplica à psicologia? Pensa bem, agarrar pode virar cuidado, se apegar ao que é bom, reter. E o soltar pode virar a capacidade de deixar ir, de perdoar, de relaxar. São habilidades que a gente precisa para o resto da vida. Faz todo sentido. Só que esse novo poder de escolha também traz um sentimento totalmente novo e... Terrível. a vergonha. A vergonha. A fonte diz que ela nasce do desejo repentino e violento de ter uma escolha. De repente a criança se percebe como um indivíduo, sabe? Se sente exposta, observada pelos outros. Erikson tem uma definição para a vergonha que é muito forte. Ele diz que é a raiva voltada contra si mesma.
Uau, raiva contra si mesmo? Isso é pesado. E é um sentimento que a gente carrega, né? Aquela sensação de ter feito algo errado, de ser inadequado, de querer sumir, sem dúvida. E a forma como os pais lidam com isso é crucial. Se a criança é muito controlada ou envergonhada por tentar ser autônomo, ela pode crescer duvidando de si mesma. O sucesso aqui define o equilíbrio que a gente vai ter entre amor e ódio, cooperação e teimosia. E a liberdade de se expressar. E a liberdade de se expressar, versus a tendência de se reprimir, é um momento decisivo. E essa autoexpressão logo é colocada à prova no estágio seguinte, o terceiro, iniciativa versus culpa, dos 3 aos 5 anos. É a fase em que a criança começa a tomar a iniciativa, a planejar. Inventar brincadeiras. Isso. E, inevitavelmente, ela começa a se comparar, né? Com o amiguinho que desenha melhor ou corre mais rápido. É o que Erikson chama de rivalidade antecipatória. Que a gente pode traduzir como inveja, basicamente. É o começo da vida social mais complexa. E o grande conflito aqui é interno. Para se encaixar no mundo, a criança percebe que não pode fazer tudo o que quer. Ela precisa reprimir alguns desejos. É o começo da consciência moral do superego, certo? Mas qual é o perigo aqui, além da culpa por querer algo errado? O perigo é sutil e muito interessante. Erikson aponta que se a criança cede demais, se ela vira boazinha demais só para agradar, ela pode desenvolver um sentimento de presunção. Presunção? Como assim? Ele diz que a presunção é frequentemente a principal recompensa da bondade. Caramba, fico pensando que isso tem tudo a ver com hoje em dia. Essa ideia de fazer o bem não pelo bem em si, mas pela imagem que isso projeta. É uma conexão perfeita. É a semente do que a gente vê hoje como a ostentação de virtude nas redes sociais. O ato de ser bom vira uma performance, uma forma de se sentir superior. É uma armadilha que começa a ser montada lá atrás. E essa performance continua no estágio 4, então. Indústria versus inferioridade, dos 6 aos 11 anos. A brincadeira mais livre dá lugar a um propósito, né? A escola começa para valer e a criança entra no que a fonte chama de culto civilizatório da produtividade. É isso aí. A criança aprende a ser uma trabalhadora, a produzir, a ter resultados. A imaginação da fase anterior é canalizada, domesticada para tarefas concretas. O objetivo é desenvolver um sentimento de competência, de ser bom em alguma coisa. E o risco, claro, é o oposto. Se sentir inferior. Exato. O perigo é o desenvolvimento de um sentimento de inadequação e inferioridade. Isso acontece se a criança se identifica demais com o resultado, com a nota, com a comparação. Se a identidade dela passa a ser eu sou o que eu produzo. Nossa, isso é a descrição perfeita da ansiedade de Instagram. Parece que a gente nunca supera esse estágio. A lógica é a mesma, só que a escala é, sim, brutalmente maior. A autocomparação que na escola acontecia com a turma, hoje acontece com o mundo inteiro 24 horas por dia. O mecanismo de se sentir inadequado é o mesmo. E essa comparação toda explode na adolescência. O 5º estágio. Identidade versus confusão de papéis. Dos 12 aos 18 anos. A grande angústia aqui, segundo Erikson, é a lacuna entre o que aparentamos ser para os outros versus o que sentimos que somos. A famosa crise de identidade que ele nomeou é um período de experimentação intensa. O adolescente experimenta diferentes papéis, estilos, amizades. Tentando descobrir qual deles serve. Exatamente. É uma fase de muita confusão, mas é necessária. E ele tem uma visão muito poética sobre o amor adolescente. Ele diz que é uma tentativa de definir a própria identidade. A gente projeta nossa autoimagem, que ainda está meio borrada, na outra pessoa para poder vê-la refletida de forma mais clara. E aí ele conclui. É por isso que grande parte do amor jovem se resume à conversa. É brilhante, né? Eles estão tentando se entender através do outro. E a análise dele sobre a intolerância e as panelinhas na adolescência também é de uma empatia enorme. Ele diz que aquela crueldade de excluir quem é diferente não é só maldade. Não. Como assim? É uma defesa contra a confusão de identidade. Pensa bem, no meio de tanta incerteza sobre quem você é,
Se agarrar a um grupo com regras claras, com um nós contra eles, traz uma sensação de segurança. Formar esses grupos fechados é um jeito de testar lealdades e encontrar um chão firme para pisar, mesmo que seja construído sobre a exclusão de outros. Isso muda tudo. Ok, então a identidade está mais ou menos formada, o próximo passo é... Se conectar de verdade com outra pessoa. Exatamente. A gente entra no 6º estágio, o do jovem adulto. Intimidade versus isolamento, dos 18 aos 40 anos. Depois de saber quem você é, o desafio é conseguir se fundir com outra pessoa sem medo de se perder no processo. Em amizades, relacionamentos? Isso. A grande conquista aqui é a capacidade de se comprometer com vínculos. E, mais importante, de honrar esses compromissos, mesmo que exijam sacrifícios. A fonte dá um exemplo ótimo e super atual. O ato de cancelar planos em cima da hora. A gente acha que só está magoando o outro, mas Erikson diria que isso corrói, antes de tudo, a nossa própria autoconfiança. Perfeito. Porque a gente se prova incapaz de manter um compromisso. O principal obstáculo para a intimidade, segundo ele, é um medo da perda do ego. O medo de que, ao ceder, a gente deixe de ser quem a gente é. Exato. Se esse medo vence, o resultado é o grande perigo desta fase, o isolamento. Então o risco é se fechar para o mundo. Sim, mas de um jeito específico. Ele define isolamento como a evitação de contatos que levam à intimidade. Não é sobre ser solitário, mas sobre evitar a profundidade. Manter as relações na superfície, onde não tem risco, não tem entrega. Entendi. O desafio é aprender a tolerar as tensões que existem em qualquer relação de verdade, que são íntimas, mas também competitivas e às vezes combativas. E depois de aprender a se relacionar assim, de forma íntima, a gente começa a olhar para fora de novo, a pensar no legado. Esse é o próximo passo, o 7º estágio. Generatividade versus estagnação, dos 40 aos 65 anos. Aqui, Erikson introduz esse conceito lindo de generatividade. Ele define como a preocupação em estabelecer e orientar a próxima geração. Mas isso não é só sobre ter filhos, né? De forma alguma. É muito mais amplo. É sobre mentoria, ensino, ativismo, arte, qualquer forma de contribuição que vá além de si mesmo e que ajude a construir um mundo para quem vem depois. É a necessidade de sentir que sua vida serve a um propósito maior. E aqui tem uma ideia que eu acho poderosíssima, a de que os mais velhos precisam ser necessários. Não é uma via de mão única. A geração mais nova precisa dos mais velhos, mas os mais velhos também precisam se sentir úteis e importantes para a geração mais nova. É uma interdependência. E se a pessoa não encontra essa forma de contribuir? Aí vem a estagnação, uma sensação generalizada de empobrecimento pessoal. É como se a pessoa se tratasse como o seu próprio e único filho, sabe? Se voltando para dentro. É a sensação de que a vida parou de se expandir. Isso nos leva ao capítulo final, o 8º e último estágio, integridade do ego versus desespero, dos 65 anos em diante. A fonte abre essa parte com uma citação da Simone de Beauvoir que diz tudo. A vida de alguém tem valor enquanto essa pessoa atribui valor à vida dos outros. É o ápice da jornada. A integridade do ego é o resultado de ter navegado bem pelos estágios anteriores. É a aceitação da própria vida como algo único e que tinha que ser, com todos os acertos, erros, triunfos e decepções. Erikson chama isso de um amor pós-narcisista pelo ego humano. É a capacidade de olhar para trás e dizer: essa foi a minha vida, não a trocaria por nenhuma outra. Uma paz com a própria história. E a consequência disso é transformadora. A morte perde seu poder. Segundo Erikson, o desespero e o medo da morte vêm da falta dessa coesão, da sensação de uma vida não vivida, de pontas soltas. De arrependimentos. De arrependimentos que não podem mais ser consertados. É por isso que a integridade é tão crucial. E ele encerra com uma fórmula que amarra tudo. É quase um soco no estômago de tão forte. Crianças saudáveis não temerão a vida se seus pais tiverem integridade suficiente para não temer a morte. Exatamente. Uma frase que fecha o ciclo.
mostra como a resolução do nosso último estágio afeta o primeiro estágio da geração seguinte. A forma como a gente encara o fim da nossa vida dá o tom para como os mais novos encaram o começo da deles. Uau! Que jornada! Fomos do bebê confiando que a mãe volta, passando pela crise de identidade do adolescente, até o idoso fazendo as pazes com a própria vida. É um mapa muito humano. Se a gente conectar todos os pontos, a visão de Erikson é que nosso caráter não é algo fixo, mas o resultado de como a gente navega por essas 8 grandes tensões. Não somos um produto final, somos um processo. Cada crise superada nos dá uma nova força. Confiança, autonomia, iniciativa. Exato, que vai ser testada na fase seguinte. É uma construção permanente. Então, o que tudo isso significa para a gente hoje? Bom, essa análise termina com uma conexão muito forte entre a integridade na velhice e a ausência do medo da morte. Isso me faz pensar, sabe, se o medo da morte está tão ligado a uma vida que parece incompleta, até que ponto toda essa busca intensa que a gente vê hoje por propósito, por significado, por uma vida que faça diferença, não pode ser entendida como um esforço coletivo para construir essa integridade do ego antes que seja tarde demais. Para chegar no final e sentir que valeu a pena. Exato. No fundo, talvez a gente esteja o tempo todo tentando escrever uma história de vida que no final a gente possa olhar para trás e aceitar como nossa e necessária. Se em algum momento você pensou em alguém enquanto ouvia este episódio, talvez valha compartilhá-lo com essa pessoa. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.